De volta com o programa Abrindo o Jogo, destacando para você o nosso endereço eletrônico que aparece embaixo do seu vídeo. Você também nos encontra na nossa rede social, no Facebook do programa Abrindo o Jogo. Lá você dá todo tipo de pitaco, sugestão, crítica, enfim. Assim nós fazemos um programa cada vez melhor para você de casa. Por aqui a nossa entrevista segue com o grande William José Lima, presidente ainda do Sindicato Rural de Alta Floresta, está entregando o mandato, acabou de realizar, juntamente com toda a sua equipe, enfim, e o povo, né? O senhor fala que o povo também faz parte da organização da Expo. Sem o povo não adianta você fazer nada. Jeito. Você faz um parque, monta aquilo lá que você viu, a coisa mais linda, e tira todo mundo de lá para você ver. Não tem beleza nenhuma. O senhor disse uma frase muito inteligente da sua parte dentro da arena, quando o senhor mencionou o seguinte, a população impulsiona a festa, não adianta ninguém querer parar. Sem dúvida. É assim mesmo, né, senhor? Sem dúvida. Nós vamos entrar em outro assunto aqui agora, muito interessante, tem bastante curiosidade. Eu ia falar para o senhor abrir a caixa preta aqui, mas como o programa de televisão, o senhor sabe como é que funciona. A audiência precisa ficar até o final, né? Então a gente deixa mais para o finalzinho a nossa caixa preta. Eu vou falar para você de casa o seguinte, vai surpreender a próxima pergunta. Eu estou falando porque eu sei o que tem aqui, o senhor não faz nem ideia, né? Eu não. Vai surpreender. Eu ia já mandar ele abrir a caixa preta agora, mas não tive coragem não. Vou deixar mais para o final do programa. Enquanto isso, você de casa vai segurando a audiência aí para mim. Nós vamos falar da aeronave DC-3. O senhor foi o proprietário daquela aeronave no passado, adquiriu. Conta para a gente um pouquinho mais da história daquele avião. Qual foi a proposta em adquirir aquela aeronave, seu William? Quando nós compramos, em 1980, em março mais precisamente, fevereiro, nós ficamos aqui, estava muito difícil chegar aqui, caminhões. Foi um dos anos que mais choveu em Alta Floresta nesses 35 para 36 anos que eu estou aqui. E não tinha ponte ainda, né? Do Telespires era a balsa ali. Então a gente vinha até Terra Nova para chegar em Alta Floresta. E na época a gente tinha sociedade com o Ditão, finado Ditão, no garimpo, no Planeta, Satélite, esses garimpos todos, Astra. E tinha uma média de 6 mil homens aí no garimpo. Então a gente fazia compras de gêneros alimentícios em Cuiabá, uma grande parte vinha caminhões de lá. E os aviões puxavam daqui. A gente tinha aí 12 aviões pequenos. E foi ficando difícil os caminhões chegar, começou a demorar muito. Tinha caminhão que saía de Cuiabá, demorava 8 dias para chegar aqui. Era tudo terra. Aí falei pro meu irmão, rapaz, vamos ter que comprar um avião grande. Aí pensamos, vamos comprar um DC-3, Vocês já tinham ouvido falar? Conhecia bastante, não voava, né, mas conhecia. Da Força Aérea, quando eles voavam na Força Aérea, fazia aí o Correio Aéreo Nacional. E mas operar esse avião no garimpo, é no garimpo mesmo. E eu e meu irmão, muito novo, né? Eu estava fazendo 30 anos, tinha 29 para 30, e é muito afoito. De modéstia à parte, voava muito bem, tinha muita experiência. Aí eu falei, por isso, então vai atrás de um. Tinha um em Belém à venda, ele foi, que é esse que está aí na praça, o KVA. Era de um táxi aéreo lá, havia comprado num leilão da Força Aérea, aí o dono do táxi aéreo resolveu mudar a atividade. E estava colocando à venda. O Wilson foi lá, voou o avião, fez um treinamento com ele para voar o avião e veio embora nele. Já comprou um Jeep lá em Belém, um Gurgel, pôs dentro dele e veio embora. Chegou com esse avião aqui, dia 19, o KVA chegou aqui dia 19 de fevereiro, esse avião. Pagou a importância de quanto na época? O senhor ainda se recorda? Qualquer coisa assim, se falar em ouro, era... Na época o ouro era barato, né? Média de 8 quilos. 8 quilos de ouro, mais ou menos. Isso daí que em dinheiro? Hoje? É. Não, 500 mil. Meio milhão. É. E você vê, nós tivemos tanta sorte na hora de tomar essa decisão de comprar o avião, que quando nós compramos o avião, cortou a estrada. O caminhão só vinha até Itaúba, de Itaúba para cima aqui, lugar algum. Nós ficamos sem... Os rios transbordaram aí nesse trecho aqui, depois da balsa, que era a balsa da Indeco na época, e não passava nada. E aí o que fazia? Os caminhões vinham até Itaúba
E esse avião, então, começou a puxar o KVA de Itaúba para cá. E daqui os aviões pequenos levavam para o garimpo. Aí cortou de Sinop para Itaúba. Chegou a ter duas aeronaves Aí igual a nós essa? compramos uma outra. Da mesma? Do mesmo modelo? Igual. KVM. Aí cortou de Sinop para Itaúba. Os caminhões vinham até Sinop. Nós começamos a puxar de Sinop para cá. Aí cortou do Gil para Sinop. Foi salvo pelo gongo mesmo, hein? Já pensou? Ou salvo pela aeronave. Aí nós começamos lá no posto do Gil, onde tem a Polícia Rodoviária Federal, bem em frente à polícia. Você passar de carro lá, você observa daqui para lá do lado esquerdo, tem uma pista de avião ali. Tem até hoje. Aham. A gente puxou vários voos daquela pista. Os caminhões vinham ali, a gente carregava ele. Aí de Nobres e Rosário, que era tudo terra, começou a ficar ruim também. Meu irmão falou, agora não adianta trazer até aqui, né? Aí começamos, puxamos muitos voos de Cuiabá para cá. Inclusive combustível para os outros, poder voar aqui. Uhum. Aí foi aquela situação que era uma situação crítica, por necessidade de tanta coisa que a população tinha, principalmente de remédio, mas no fundo foi assim uma coisa que aproximou todo mundo. A cidade era muito pequena, todo mundo sabia quem que era a Metralha conhecia quase todo mundo também, mas não tinha aquela proximidade, né? Eu voava o dia todo, chegava anoitecendo aqui e vinha embora para casa. Mas aí minha casa virou como se fosse o posto do INSS em Grande Centro. Todo mundo batia lá. Todo mundo. Aí sabia que os aviões estavam fazendo Cuiabá. Aí vinha com o dinheirinho enrolado num papel assim, com o nome de um remédio ou uma receita e o dinheiro para a gente trazer de Cuiabá. Eu não podia deixar de trazer, né? Então chegava em Cuiabá, pegava um taxista amigo meu lá, está lá vivo até hoje, dava aquele monte de coisa para ele, falava, toma. Faz o corre aí. E eu dava um dinheiro a mais para ele. Sim. Porque se o dinheiro que veio não desse, ele completava. Ele ia, comprava tudo, trazia os papelzinhos junto com cada um, enrolava, né? Para não perder o dono. Então, à tarde, quando chegava, eu vinha para casa, fazia a fila para organizar, né? Para entregar cada um. Nego via o avião chegando já. Então, era em casa. Aqui eu morava na E1. Era muito legal, cara. E ficava batendo papo com as... Eu cheguei a trazer, a gente trazia óleo diesel para os hospitais, porque não tinha combustível, para tocar os grupos gerador, porque não tinha energia em Alta Floresta. Tinha a caldeira da Indeco, mas tinha que ter gerador. E trouxe bujão de gás para pessoas, trouxemos muito mantimento para vários segmentos aí. Eu lhe tratei no bloco anterior aí, nos blocos anteriores, melhor dizendo, senhor, presidente, eu vou lhe tratar como comandante agora, já que nós estamos conversando sobre a aeronave. Conta uma experiência pra gente que o senhor teve inesquecível com aquela aeronave DC-3 ali. Tem algo que você vai carregar para sempre aí na sua memória? Boa. O quê? Eu decolei ali da Estância São Benedito, que era um ponto nosso de apoio, fizemos lá uma pista perto de Paranaíta, hangar, oficina, tudo, armazém, manutenção, combustível. Era uma pista nossa dali, que os aviões todos saíam carregados para os garimpos. E eu decolei. Eu não ia voar naquele dia, que eu nunca gostei, não voava não. Eu não voo Sexta-feira da Paixão e não voava dia 13 de agosto. Duas datas que você não... Não. Sexta-feira da Paixão, por respeito, eu fui criado assim. Sim. E 13 de agosto de medo mesmo. E aí, o que aconteceu? Aí, esse dia eu não ia voar. Subi para o aeroporto aqui, fui lá no aeroporto, né? Porque piloto, um lugar que vai é aeroporto, né? Cheguei lá, os amigos tudo, meu mecânico do DC-3, o copiloto, falou para mim, comandante, vamos levar aquele voo no Juruena? Falei, Biscuinho, não vou não. E eu de bermuda, chinelo, camiseta. Não, comandante, ficou aqueles passageiros lá, tudo dormindo em rede, na varanda lá do restaurante, das coisas ali na estância, né? Falei, mas Bisquinho, eu não vou. E era 13 de agosto, sexta 13. Nossa. Uma fumaça de queimada que você não enxergava 20 metros na frente. E ele foi me perturbando tanto. Que ele convenceu. Convenceu. Poderia ter sido no outro dia que ia ser a mesma coisa, mas deu problema.
Aí eu falei, então eu vou lá em casa. Depois, depois dessa data, o senhor voou mais no dia 13 de agosto? Não, não vou. De jeito nenhum. Não. Pode continuar. Aí eu fui em casa, coloquei meu macacão de voo, voltei, pegamos um avião pequeno nosso, um monomotor aqui, e fui lá para a estância. O avião já estava carregado com 750 quilos de mercadoria e tinha 32 passageiros. Embarcamos todo mundo, eu, meu copiloto e o mecânico, que voava junto. Né? Decolei para o Juruena, um voo de 50 minutos aproximadamente. Eu passei o través da cidade de Apiacás, que naquele tempo não tinha Apiacás ainda, e do planeta. Eu estava nivelado a 6.500 pés, você não via nada para baixo, branquinho de fumaça. Ele pipocou o motor direito. E acabou o motor mesmo. Fundiu. Eu embandeirei o motor, fiquei com um só. Não tinha ninguém voando, chamava no rádio, ninguém. Virei para trás. Ele foi agora, comandante? Falei, agora vamos voltar. Ele foi, e se esse motor não aguentava? Aguentar não, vamos para o mato, vamos fazer o quê? Jesus. Aí falei pro copiloto, O senhor já tinha uma experiência pra caramba, mas bate aquele medo? Não, a primeiro momento assim, não. A preocupação que um piloto tem é de salvar ele próprio e de conduzir o avião, né? Você nem pensa no pior. Eu, pelo menos, sou assim. Falei, vai lá e pede pro pessoal vir tudo, porque tinha o fechamento da cabine de comando, né? Ficava separado dos passageiros. Pede para os passageiros sentar o máximo que puder para frente, todos, para mudar o centro de gravidade do avião. Ele estava meio traseiro. Aí ajeitou. Perdemos muita velocidade, perdi 3.000 pés. Ele sustentou a 3.500 pés. Estava muito quente, era 1h30 da tarde. Aí voltamos. Aí decolou um avião nosso, finado Iporá. Decolou daqui para ir no Novo Mundo, que era nosso também, onde hoje é a cidade. Era um garimpo nosso. Aí ele deu a decolagem dele, falou, Iporá, ô William, onde você está? Eu estou assim, 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 estou em emergência. Estou na vertical do Rio Apiacás. Eu vou aí te achar. Virou esse avião, foi para lá, carregado, e onde você está, e conversando. Ele me achou, estava já para casa, um pouquinho depois da passagem da vertical do Rio Paranaíta. Aí ele chegou na minha lateral, virou, entrou do lado, ainda fez um comentário. Ele falou, William, 105 milhas só, porque ele teve que reduzir o dele. Eu falei, só. E como é que está o comportamento do outro motor? Eu falei, graças a Deus até agora está normal, está frio, não tem problema não, acho que a gente chega bem. E graças a Deus chegamos. Cheguei na estância, posei, monomotor, estacionei o avião. Aí tá vendo? Foi pro meu mecânico, ele estava dentro. Aí eu estava sentado, ele pegou na minha mão, cumprimentou o copiloto. Eu falei para ele, tá vendo? Eu não falei para você que eu não queria voar hoje? Que não estava voando no dia 13 de agosto? O que adiantou? Os passageiros vão dormir tudo na rede aqui. Mas faz parte, eu acho, da aviação. Quanta gente acontece acidente, não é porque era dia 13 de agosto. Mas lógico, foi uma data que marcou, porque eu não queria voar, eu não ia voar. Aconteceu voei, isso. Deu problema. Aquela aeronave, ela chegou a dar um problema, e por isso que ela, inclusive, parou, não foi? Ela parou após um problema? Não. Não foi? Meu irmão decolou daqui de Alta Floresta com muito peso e ele fundiu o motor na decolagem. E ele pousou na estrada ali. Ah, então ele nem chegou a subir. Aí eu fui... Não, subiu. Subiu? Ele pousou lá no trevo de Paranaíta, Piacás ali, no chapéu de couro. Pôs meio de emergência? Eu fui, um motor só. E eu fui para Belém, e ele estava muito pesado, por isso não deu. Aí eu fui em Belém, comprei um motor para ele, colocou e veio embora, ficou normal. Ele parou, na verdade, porque acabou nossos contratos, né? A gente voava contrato com a mineração da Porto Estrela, abriu estrada para os garimpos, não tinha mais aplicação, ficou parado ali, o motor dele já estava vencido também. Vender ele também já não... Não. O Aeroclube de Curitiba queria comprar ele, me ofereceu $80 mil. Mas o senhor Ariosto, fazia uns 15 dias, tinha me pedido aquele avião. Ele falou, William, eu falei, o quê? Esse avião já te deu tanto dinheiro, doa esse avião para Alta Floresta, vamos fazer um museu dos pioneiros. Era a vontade dele. Ele falou, eu mando construir a casa do museu, onde vai abrigar toda a história de Alta Floresta, e vamos pôr esse avião contando a história de tudo. E eu prontamente, eu e meu irmão doamos o avião para o município.
De certa forma, hoje ele cumpre essa proposta, então, que era uma vontade do Sr. Era uma vontade do Sr. Ariosto. O tombamento da aeronave como patrimônio histórico-cultural envolveu Conselho e Ministério Público. Por que aconteceu dessa forma? Houve, de certa forma, alguma resistência por parte de vocês em fazer essa doação posterior? Houve. Qual foi o motivo? O que aconteceu? O motivo foi o seguinte, é o que eu acabei de dizer. O Sr. Ariosto pediu o avião, nós doamos. Ou seja, vocês estavam dispostos a fazer a doação? Claro. Eu deixei de vender o avião por $80 mil para doar ele para o município. Que eu acho que uma história vale mais do que qualquer dinheiro. E história você não compra, você faz, né? Entendeu? Aí, o prefeito era o Edson Santos na época. E estava quase no fim do mandato e a coisa passou e não aconteceu nada. Aí entrou o próximo prefeito, o Eloy, né? Na época. Passou os 4 anos do Eloy e não aconteceu nada. Aconteceu sim, depedraram, acabaram com o avião. O avião estava intacto, inteiro, funcionando, os 2 motores, estava tudo funcionando. O painel, o rádio, tudo. Acabaram com o avião, roubaram tudo dentro do aeroporto. Então, aí vieram para tombar o avião. Eu falei, mas nunca. Só tomba o dia que cumprir a proposta que o Sr. Ariosto me pediu. Ele foi, eu estou aqui. Então, eu doei o avião para a Alta Floresta a pedido dele. Vamos fazer o que ele pediu? Aí eu assino o tombamento do avião. Aí vai para lá, vem para cá, o doutor Marcelo Vaquiano, que foi uma pessoa fantástica nesse processo, se sensibilizou sem ser daqui. Você vê que ele abraçou essa causa com amor. Me chamou a mim e meu irmão, falou, olha, já era meu amigo, falou, olha, vamos fazer? Eu falei, tá, doutor Marcelo, de onde vem recurso? Ele falou, do Ministério Público, eu vou conseguir recurso. Aí, o Ministério Público liberou para ele, não mandou dinheiro. Mas assim, se você tivesse uma multa por alguma penalidade em agressão aí de meio ambiente, você tinha que pagar a tua multa. Sim. O Ministério Público renunciou essa multa para direcionar esse recurso. Direcionar para a recuperação da aeronave. E foi assim que recuperou, que gastou, sei lá, uns 80, 90 mil, não lembro na época. Abriu-se uma conta no Banco do Brasil e toda a multa que fosse ser paga, você pagava depositando naquela conta que o Ministério Público abriu. E aí então começou, montou-se foi uma coisa séria. E aí funciona realmente. Montou-se uma comissão para a restauração do DC-3. Hoje, o que passa na cabeça do comandante quando ele passa ali na Praça da Cultura e vê aquela aeronave ali? Todo momento que o senhor passa ali, como que é? Olha, é impressionante. É bastante... Para mim é emocionante, né? Porque você voltar numa história aí de 30 anos, 30 e pouco, e eu olhar nele e sentir até o barulho dele, a vibração dele numa decolagem, num pouso no garimpo, ou carregado de gente, que eu já cheguei por 55 dentro daquele avião. Então passa muita coisa. Um dia eu me peguei parado na frente dele, numa noite, aquela luz verde refletindo nele, a coisa mais linda. Eu voltei para o aeroclube, lembrando eu num Paulistinha, achando que era um monstro do avião, eu voando um Paulistinha no aeroclube que cabia 2 pessoas. E eu olhando nele, falei, puxa vida, eu voava esse avião em cada pistinha de 450, 400 metros aqui, com 3 toneladas, né? Então, passa muita coisa boa. O senhor voa até hoje? Voa. Voa muito até. Tá certo. Vamos para a caixa preta? Vamos lá. Vamos para quebrar o gelo de uma vez? Vamos lá. O senhor já abriu mesmo, agora falta o segundo envelope. Segundo e último envelope sendo retirado da caixa preta nesse instante pelo William Metralha, popularmente conhecido. Ele vai mencionar porque isso também já aqui com a gente. Mostra para o pessoal, mostra para aquela câmera de cima lá, por gentileza. O que diz ali é o seguinte, verdade ou mito? E tem uma pergunta embaixo aí, uma afirmação embaixo. Lê a afirmação para a gente em voz alta aí, seu William. Comentários que circulam a cidade propagam a seguinte afirmação. Na época do garimpo, pessoas foram lançadas de sua aeronave sobre a floresta amazônica. Verdade ou mito?
Eu digo o seguinte, Oliveira, eu acho que mito, toda cidade tem um. E fico muito vaidoso de ser um deles aqui em Alta Floresta, ou no Mato Grosso, ou no país, porque eu sou aviador, então, se você sair daqui hoje, for lá em Fortaleza, sair de Fortaleza, for lá no Rio Grande do Sul, ou lá em Roraima, e você falar, você conhece o Metralha, o muito que você pode ouvir diferentemente é falar pessoalmente não, mas já ouvi falar demais. Então, realmente, nós somos conhecidos no país inteiro. Agora vamos ao que interessa. Essa aqui. História aqui... Pessoas foram jogadas da sua aeronave? Que maravilha, rapaz. Claro que não. Primeiramente, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou católico, eu creio em Deus, eu acho que quem tem o poder de tirar a vida de alguém é Ele no momento que Ele achar mais oportuno. Agora, isso aqui, você vê o tanto que a desinformação de pessoas leigas que não conhecem avião, isso aqui deveria estar mais completo, porque eles falam que nossos aviões tinham um fundo falso, né? Uhum. Tinha um assalpão no fundo. Existem várias, na verdade, vários então, detalhes bem, aí. O fundo a que se refere do avião, o assoalho onde você está pisando ali, com a barriga do avião, se você abrir aquilo ali, todos os cabos, aquilo lá é um emaranhado de cabo de comando, de cano de combustível, de cano de sistema hidráulico. Então, se você abrir aquilo ali para pôr um assalpão, o avião não vai voar, né? Porque vai ficar sem comando, não vai ter gasolina. Sim. Então, isso é um absurdo. Para matar a gente lá em cima é só empurrando mesmo. Então, isso é um absurdo. Eu tenho a honra de dizer, eu e meu irmão, eu tenho 63 anos, eu nunca tive um processo na minha vida nem de dar um tapa num ser humano. Embora eu já dei vários, mas nunca fui processado. Então, eu nunca tive um caso mais sério que isso. Rapaz, adolescente, jovem, essas briguinhas costumeiras é normal. Mas esse mito aqui é uma loucura, né? Então, você de casa está assistindo o programa aí, pode tirar isso da cabeça, viu? Esse homem aqui nunca despejou ninguém lá de cima, né, seu William? Não. Tá certo, me fala uma coisa. Será que não teria coragem de despejar, nem embora eu não tenha inimigo, mas se eu tivesse, jamais. Nem inimigo. Por causa disso, metralha? Por causa dessa fama da família? Ou por que metralha? Metralha é um caso, só para não passar a aviação que nos deu esse apelido. Ah, sim. Porque nós éramos 4 irmãos. Na verdade, 7. 3 mulheres e 4 homens. Tem o Nelson, que era o mais velho, eu e o Wilson, que somos gêmeos, e o caçula, que é o Francisco, que faleceu aqui num acidente de avião. E eram conhecidos como irmãos metralhas? Não, aí um dia eu, o Nelson e o Wilson, porque a gente era quase trigêmeos. Uhum. Porque quando o Nelson tinha 11 meses, nasci eu e o Wilson. Então, ainda o Nelson mamava no peito da minha mãe e mais os dois. Vocês dois já estavam disputando Agora imagina, era bem igual. O Nelson era um pouco mais forte e maior. Um dia nós entramos no aeroporto de Araçatuba, tinha um portão que entrava do estacionamento para dentro do pátio e passava de um só. E passou o Nelson, o Wilson e eu atrás. Tudo igualzinho, os metralhas só andam em fila, né? Uhum. Quando nós saímos no pátio de trás do muro, tinha um piloto, Raul Ceriza, faleceu o ano passado de acidente de avião. Ele falou, olha, igualzinho os metralha, andando em fila, e tudo igual. E acabou. Desse momento, metralha virou sobrenome. E eu me apresento para os outros, prazer, William Metralha. Tá certo, apelidos incorporou no nome aí, seu William. Então foi por causa da semelhança, não foi por outro motivo não. Tá valendo. Me fala uma coisa, só pra gente partir já pra conclusão aqui. A gente falou um pouco da sua história, onde o senhor nasceu, onde a sua família, o senhor veio de onde, quando vieram aqui pra cidade de Alta Floresta? Eu vim de Araçatuba. Vamos tentar resumir isso aí pro pessoal de casa. Do interior de São Paulo. Mas eu nasci numa cidade pequenina, hoje já tá maiorzinho um pouco, que chama-se Severínia. Ela fica também em São Paulo? É São Paulo também. Ela fica próxima a Bebedouro, ali na região de Barretos, Rio Preto, naquele miolinho ali. E fui criado em Andradina, que é vizinho de Araçatuba, 100 quilômetros. Quando eu tinha 17 anos, meu pai mudou para Araçatuba e ficamos lá. Atração para Alta Floresta? Então, rapaz, voando, né? E, na verdade, nós fomos voar no garimpo em Itaituba. Alta Floresta, graças a Deus, descobriram um garimpo aqui, que foi o planeta,
e deu um enxame de garimpeiro aqui na cidade. Na época era tudo manual. A cidade não tinha estrutura, porque não tinha nada. Tinha um hotelzinho, tinha um de cada um. Uhum. E tinha gente aqui, eu devo ter foto da época, árvores que tinha ou casa, chegava e armava a rede na varanda da sua casa, onde fosse, não tinha onde pôr gente. Foi quase uma invasão. Foi uma invasão. O senhor Ariosto ficou desesperado. O que faz com isso? E ele não queria, porque ia abalar o projeto. Aí tinha uma pessoa que era piloto dele, falou assim: senhor Ariosto, eu tenho 2 irmãos aviador que estão em Itaituba, são lá de Araçatuba, e o doutor Ludovico morava em Araçatuba, o finado. Uhum. E eles mexem com isso, com garimpo, eles podem vir aqui organizar esse garimpo para o senhor. Eu falei, então vai lá convidar eles. O cara montou no avião aqui e foi lá em Itaituba chamar a mim e meu irmão. Aí nós viemos aqui. O senhor recebeu a proposta, vocês ficaram, isso é coisa de Aí doido. viemos conhecer, olhamos. Tinha que fazer pista lá no garimpo para levar esse povo embora daqui. Não, senhor Deus, nós vamos enfrentar esse desafio. Vai, vamos. Aí busquei mais uns 3, aí veio o Status, veio o Jovair, Oswaldo Boiadeiro já estava por aqui, não mexia com garimpo, ele era piloto da NB. E foram vindo e nós pusemos esse povo a pé dentro da mata, guiando eles de avião, jogando mercadoria, chegou no planeta, fez uma clareira, fez a pista manual e aí desenvolveu então o garimpo na região. Na época, no início, o Ariosto não gostava. Mas depois, em muitas conversas minhas com ele... Foi se organizando a coisa também? Ficou organizado o garimpo e, sem sombra de dúvida, impulsionou muito a Alta Floresta do garimpo, muito. Que era uma atividade paralela e muito rica. Muito mais rica do que a pequena agricultura que a gente tinha na época. Então, impulsionou fortemente a Alta Floresta. Tem uma mineradora, né? Temos, vocês? lá no Pará. No Pará. Mineração Céu Azul. Tá vendo? Eu gosto de céu. Tá vendo? Tá. Pois é. Vamos fazer um bate-bola aqui pra gente encerrar o programa. Seu sonho, resposta bem rápida aí pra gente, um bate-volta. Seu sonho pro sindicato? Que ele continue cada vez mais alto no topo dos troféus. Para Expo Alta? Cada ano melhor. E para Alta Floresta? Tudo de bom. Alta Floresta é a cidade dos meus sonhos. Temos um jazigo da família em Araçatuba, com todos sepultados lá, mas eu já pedi para o meu irmão, a hora que eu for, é aqui que eu quero ficar. Como que se diz? A palavra fugiu da mente aqui agora, mas um futuro promissor. É isso, eu espero. Sem sombra de dúvida. Seu William, eu vou abrir um espaço para o senhor, como faço para todos os convidados, para as considerações finais. Antes disso, lhe agradecer pela companhia, pela honra que foi para mim lhe entrevistar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Volte quando quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu programa, que eu já tive oportunidade de ver. Parabéns mesmo, um programa inteligente. E levando aí conhecimento dos cidadãos, dos amigos de Alta Floresta, para quem não conhece. E aproveitar esse momento, agradecer, como eu já agradeci tanto a Alta Floresta, por tudo que me proporcionou nesse meu tempo de quase 36 anos de Alta Floresta e muito em especial nesses 3 anos como presidente do Sindicato Rural. Muito obrigado a todos os meus amigos, a todos que conosco fizeram essa exposição. O ano passado, deixa eu reprisar aqui, nós recebemos da Assembleia Legislativa uma moção honrosa, uns 2 meses depois da exposição, foi uma surpresa, parabenizando pela realização da 26ª Expo Alta, atestando que a 26ª Expo Alta foi a 4ª maior feira do estado, em volume. E isso para nós foi gratificante ao extremo, ser reconhecido pela Assembleia. O deputado que nos deu essa indicação não é de Alta Floresta, não esteve aqui, que foi o deputado Emanuel Pinheiro, a quem eu agradeço. Então, realmente foi um reconhecimento. Então, obrigado, Alta Floresta, que vocês fazem parte disso, aos nossos expositores, quem junto, e a imprensa, que conosco faz essa festa e leva para todos o que aconteceu. Eu quem agradeço. Obrigado, presidente. Agora, a hora que quiser me convidar para um voo, agora eu tenho coragem de ir, tá? Vambora, não tem fundo, não. Tá bom. Você de casa já sabe, essas chaves vão para as mãos do nosso próximo convidado a abrir o jogo. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.